está a pastora Yasmin. Quero convidar o pastor Thiago que está apresentando para vocês. Só para apresentar aqui. Se também quiser dar uma saudação. Pastor Yasmin, recém-casada, né? Casou em maio. Casou com esse gatíssimo do Thiago. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou deixar vocês na liberdade para estar falando de vocês mesmos. Se quiser dar uma saudação. Boa noite, a paz esteja convosco. Amém. Obrigado por essa recepção maravilhosa aí de todos vocês. É uma imensa gratidão estar aqui, poder vivenciar cada caminho que a minha esposa está vivendo e que aí está passando e eu estou indo junto para poder ver. Muito obrigado, vocês são uma bênção de Deus e fica aí meu carinho e meu agradecimento. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Que alegria poder estar com vocês. Pastora Thelma, minha amiga de ministério, amiga também. Deus nos uniu, já fizemos grandes projetos juntas e vamos fazer muito mais, né, pastora? Tem coisa boa chegando aí para todos vocês. Porque eu falo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Assim como me uniu ao Thiago. Querido Laércio, Deus abençoe. Cadê o Pedro? Pedro, Deus abençoe. Família maravilhosa que Deus deu de presente para vocês, amém? Vocês podem aplaudir Jesus por essa família sacerdotal, família que ora, família que doa a vida, que chora, que ajoelha, que busca por cada um de vocês, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por este culto que já está sendo maravilhoso. Desde o Paz seja convosco, desde os louvores, ó Deus, deste ministério abençoado, que entoou aqui e trouxe a manifestação da sua presença, Espírito Santo, que se faz presente e é real em nosso meio. Senhor, o Senhor conhece cada coração que chegou aqui, cada casa que aqui está representada, cada lar, cada família, e eu sei, ó Deus, que eles ouviram o teu chamado para realizar esta campanha com esta visão profética em que o Senhor fará guerras acabarem, em que o Senhor fará guerras cessarem, em que o Senhor dará vitória aos seus filhos e filhas que estão te buscando. Senhor, não as minhas palavras, mas a tua palavra que se dirigirá a nós, que eu seja um instrumento aqui nas tuas mãos, que, ó Deus, o que chegou sedento saia saciado, o que chegou com fome saia saciado, o que chegou cansado, cansada, saia aliviado, porque o teu fardo é leve e o teu jugo é suave, Senhor. Fala o nosso espírito, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Pega a sua espada nas suas mãos, abra no livro de Josué, capítulo 10, do Velho Testamento. Josué, capítulo 10, já no começo da Bíblia, versículo 12. Josué 10, 12. Tem uma labareda de fogo aqui. Olha, se tem uma coisa que não atrapalha o pregador é glória a Deus, aleluia, santo. Então vocês fiquem à vontade. E também, se alguém começar a bater palma, bate palma junto. Não deixa os irmãos sozinhos batendo palma na cara. Vamos cultuar o Senhor, amém? Josué 10, versículo 12, 13, 14 e 15. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e túmula no vale de Aijolã. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos
e não se apressou a pôr-se, quando um dia inteiro, e não houve dia igual a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Sempre glorificando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Diga assim, pode ser sentado. Diga assim: o Senhor, o meu Deus, Ele peleja por mim. Amém? Eu estava buscando a palavra, cheguei aqui com uma, durante o louvor Deus mandou essa. Fale essa. E a gente tem que ser obediente. O Senhor trouxe essa palavra a esta igreja nesta noite, a sacerdotisa desta igreja nessa noite. E se precisar parar o sol, se precisar parar a lua, para te dar vitória, Ele vai fazer. Quem está tomando presente de glória a Deus? Vai tomando posse. Amados, Josué foi quem herdou o cajado de Moisés. Josué foi um homem que herdou a autoridade que estava sobre Moisés. Moisés libertou o povo do Egito, guiou eles, fez eles atravessarem o rio, pisando de forma seca, o mar se abriu. Moisés orientou o povo no deserto, e aí chegou um momento em que Deus o recolheu. Aí o cajado foi para Josué. Quando Deus chamou Josué, Deus falou a ele: Josué, põe-te em pé e falarei contigo. Entenda que quando Deus for falar com você, primeiro Ele já vai te levantar. Deus não fala com ninguém caído. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele não nos deixa cair. Primeiro, Deus vai lá e nos levanta. A Bíblia diz que o justo pode cair às 7 vezes, mas às 7 vezes o Senhor vai lá e levanta. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer a vocês: Deus pode parar o sol, Deus pode parar a lua, mas primeiramente Ele quer que você se levante. Ai, pastora, mas as lutas elas querem me fazer parar, as lutas têm que me deixar, olha, minhas costas, estou assim, estou andando até assim, porque é tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade, Hoje a gente escuta bastante aquela frase: não, crente vem tudo de paz, Ele vence uma guerra, daqui a pouco vem outra. É assim mesmo, vem uma guerra, mas também vem a vitória. Vem a luta, mas também vem a vitória. Não existe vitória sem luta, meu irmão. E a luta, por que você tem que adorar na luta? Porque Deus habita no meio dos louvores. Então, se você está na luta e você começa a adorar, você atrai a presença de Deus para você. E aonde Deus chega e se manifesta, o mal tem que sair, a tristeza tem que ir embora. Então, primeira coisa, ponte em pé, porque Deus quer falar com você. E quando Deus quer falar com a gente, são palavras de vida. Lembra lá quando os discípulos estavam lá em Jesus, a multidão, Jesus dá um sermão duro, um sermão bravo, o povo vai embora porque era muito duro o que Jesus estava falando, ao ponto de Jesus olhar para os discípulos e falar também: e vocês também vão embora? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Todas as vezes que Deus se dirige, como dirigiu a Josué: ponte em pé e eu falarei contigo. Agora será contigo. Agora eu estarei contigo.
achava. Quem pegou 2 vezes? Eu também peguei 2 vezes. Quem nunca pegou? Aleluia. Pegando 2 vezes, o Senhor está nos dando vida, tá? Se eu fosse você, dar glória a Deus bem forte. Por que Deus está te dando vida? Porque Ele quer te dar vitória. A tua história ainda não acabou. A história dessa igreja ainda não acabou. Quem é líder aqui nessa igreja, levanta a mão. Você que é líder. Líder jovem, líder de adolescente, líder de... Dá glória a Deus aí, você. Deus chamou vocês. Deus chamou vocês para estar ao lado da pastora. Não caídos, mas de pé. Sabe o que Arão e Hur faziam com Moisés? O povo estava lá lutando. O povo lá estava conquistando os caminhos para que eles pudessem atravessar e chegar. Arão e Hur seguravam os braços de Moisés. Quando os braços de Moisés começavam a sentir cansaço, o povo lá com Josué começava a perder a guerra. Aí Arão e Hur vinha e erguia os braços de Moisés. E quando eles erguiam, o povo ia lá e vencia. O líder, é isso que Deus quer de você. Erga os braços da sua pastora. Ponte em pé. Porque Deus quer usar vocês para uma obra nova. Porque Deus é Deus do novo. Igreja do Senhor. Deus aqui tinha prometido para Josué: eu vou ser com você. Vocês vão vencer. Eu vou ser com vocês. Eu farei vocês entrar na terra prometida. Escuta aqui, o Senhor, quando Ele dá uma palavra a nós, existe promessa que Deus fez para você. Existe promessa que Deus entregou para você. Existe promessa que você tem desde o ventre da sua mãe, que ainda não aconteceu. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, eu prometi, eu vou cumprir. Existem promessas que vão ser realizadas ainda este ano. Existem guerras que vão acabar este ano. Existem batalhas que Deus vai fazer cessar este ano. Pastora, faz anos, você pode estar indagando, mas faz anos que eu estou passando por isso. O Senhor está dizendo: vai acabar. E quando Deus fala, creia em Deus. Creia na palavra de Deus. Aqui a Bíblia diz que Israel está lutando. Israel está lutando. E nós estamos lutando. Nós estamos em guerra. Nós temos que se sacudir, nós temos que levantar. Tem que ir à luta mesmo. Chega, o Covid não matou a gente. Acabou sim essa pandemia pra gente. A gente tem que marchar. A gente tem que ir pra cima. A gente tem que se levantar. O medo não pode nos parar. Porque existe um Deus que nos reveste de autoridade e poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Nenhuma peste perniciosa, nenhuma mortandade para os que estão no esconderijo do Altíssimo. Você saiu da sua casa para vir até o Altíssimo. O Senhor viu isso. O Senhor viu que você deixou o sofá, que você deixou a Netflix. O Senhor viu que você deixou lá a sua comodidade. Aí é gostoso o culto online, mas o culto presencial é melhor ainda. E nós temos que trabalhar, meus amados. Aqui o povo estava lutando. Os israelitas estavam lutando. Eles estavam lutando. E a Bíblia diz que os amorreus, que já estavam sendo destruídos, porque Deus falou que eles iriam ser destruídos. Então falou, todos os inimigos de Israel serem destruídos. Deus usava os inimigos de Israel para corrigir Israel, mas depois que Israel voltava para a linha, Deus ia lá e acabava com os inimigos. A Bíblia diz que Deus já estava entregando os amorreus nas mãos dos israelitas, do povo de Deus. Mas começou a escurecer. E é difícil lutar no escuro. É difícil ver o inimigo no escuro. É difícil acertar o golpe no escuro. É difícil se defender no escuro. Aí o que o líder que estava de pé fez? Foi falar.
responde ao clamor de Josué. E o que Deus faz? Meu Deus, isso é muito forte. Deus pega e vira para o sol, porque Ele é o dono de tudo, inclusive do sol. O sol é servo de Deus. Ele vira para o sol e fala: para, sol. Para, sol. Ele diz ao sol: aí o Senhor mexe na translação. Ele não parou a terra, ele parou o sol. Tem a rotação que é da terra e a translação. Deus para. E também fala com a lua. Você também. A Bíblia diz que dura o dia, o tempo suficiente para os israelitas vencerem os seus inimigos. Tome posse hoje, busque ao Senhor, fique em pé, vai à luta, porque o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai dar vitória no seu casamento, o Senhor vai dar vitória na libertação, os seus filhos das drogas, o Senhor vai alcançar o seu marido, o Senhor vai alcançar a sua esposa, o Senhor está alcançando esta igreja. Levante-se, meu amado, não deixe o medo te parar. O medo é uma vestimenta, mas o Senhor, Ele veio com poder. Jesus falou: eu vou aos céus, eu vou ao Pai, porque eu preciso ir para que eu faça morada, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Mas eu não os deixarei órfãos. Quando eu chegar lá, e Ele chegou, eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, e Ele estará convosco, até que eu venha no mundo. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. A presença dEle é quem nos sustenta. A presença dEle é quem faz as nossas lágrimas serem enxugadas. A presença dEle é quem nos coloca de pé. A presença dEle é quem nos dá ânimo. A presença dEle é quem nos dá vigor. A presença dEle é quem nos dá fôlego de vida. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, e você que reconheceu isso, você que confessou Ele como Senhor e Salvador, Deus te deu, através de Jesus, uma veste nova. Ele te cobriu com o sangue dele. Só que a obra não parou aí. Quando Jesus chegou aos céus, Ele voltou ao Pai. E em Atos 2 comprova que foi respondido esse clamor de Jesus. A Bíblia diz que desceu do céu e veio como um vento impetuoso e começou a encher aquele lugar, e línguas repartidas como de fogo foi pousando sobre cada um daqueles que estavam aguardando a promessa. E a Bíblia diz que naquele dia eles foram revestidos de poder. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos, meus amados. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 6, não podemos entristecer o Espírito Santo, o qual estamos selados para o dia da redenção. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento. O dia da redenção é o dia que Jesus vai vir buscar a igreja. E nós não vamos aqui, né? Ele vem, Ele está chegando, Ele está anunciando a sua vinda. Não temas, o Senhor é contigo por onde quer que tu andares. E se você estiver nele, ó, a Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A Bíblia diz: ai das grávidas que está desviado, que não conhece Jesus. Ai das que estiverem amamentando e não são de Jesus, porque estarão seus filhos amamentando e
delas é o reino dos céus. Mas se você atingiu a idade adulta, aí é você, é sua escolha, é livre-arbítrio. É você quem escolhe se você vai para o céu ou para o inferno. É você quem escolhe se você vai ser salvo no arrebatamento ou se você vai ficar. Essas guerras que nós estamos enfrentando e o Senhor vai nos dar vitória. A luta não é para a gente se afastar de Deus, a luta é para a gente ficar mais perto ainda de Deus. A luta não é para a gente deixar de ir à igreja, a luta é para a gente ir na igreja. Você mora na igreja, é melhor eu morar na igreja, é melhor eu estar buscando o meu Senhor, é melhor eu estar deleitando-me no Senhor, é melhor eu estar servindo ao Senhor. Do que chegar no dia e eu ficar para trás. Quem quer ficar para trás aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Então, pode ir em pé. E comece a marchar. Hoje nós somos uma igreja militante. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós não podemos parar. Nós temos que orar. Nós não podemos, mas vai para o inferno mesmo. Deixa que eu falei da igreja. Não, não. O que você não puder mais falar, vai para o joelho. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha casa, a minha família, os meus filhos. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida. Senhor, vem me socorrer. A Bíblia diz em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale em secreto, porque aquele que te ouve, te vê em secreto, te responderá publicamente. Não é hora de parar, é hora de marchar, é hora de lutar, é hora de ter vida com Deus, é hora de buscar Jesus, é hora de abraçar a pastora e caminhar. Não faça corpo mole, não. Não faça a obra de Deus meia boca. Jesus não fez meia boca quando ele se entregou na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus não foi meia boca, não. A Bíblia diz que o sangue dele começou no Getsemane, quando ele começa a sentir o peso do pecado da humanidade, de todos nós. A Bíblia diz que ele começa a sentir a agonia e ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus já estava em silêncio, porque Deus já estava ali olhando o processo de salvação iniciando. A Bíblia diz que Jesus, ele sente uma hiperpressão, que a Bíblia diz que as glândulas sudoríparas dele, vasinhos, veias estouram e ele começa a suar sangue. Ali ele já começa a pagar o preço para que eu e você não fôssemos para o inferno. Ali ele sai, ele é traído por um amigo que sentava à mesa, que viu ele fazer o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, aquele que cuidava das finanças do ministério. Ali ele vê alguém que ele olha e chama de amigo, beijar ele, entregar ele por 30 moedas. Ali começa, ele é preso. Ali começa, quando ele é levado ao pátio e começa a receber aqueles chicotes que tinham, eu não sei nem como chama, só sei que os que estudam ainda mais dizem que entrava na carne dele e voltava rasgando ele. Em Isaías 53 explica o que estava acontecendo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi levado cativo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas
sem ter feito mal para ninguém. Ele foi pendurado no madeiro. Ele teve as suas mãos pregadas nos seus pés. Ele teve sua barriga cortada, dilacerada. A ele, quando ele teve sede, foi servido vinagre. Ele passou, ele pagou um preço. E ele não reclamou uma sequer vez. Aí às vezes a gente tem um trabalho para fazer na igreja. Aí a gente faz assim: vou não. Já tem quem vai. Eu vou aceitar essa liderança. Eu vou aceitar esse chamado. Deixa que a pastora faz. Ela é a pastora mesmo. Deixa que ela segure as bocas. Esquecendo, meus amados, que nós não fazemos nada para nós. Nós fazemos tudo para Ele. Inclusive, não só o trabalho na igreja, a nossa vida na sociedade, a nossa vida dentro do nosso lar, tudo que nós fazemos de qualquer jeito, estamos esquecendo quem está olhando para nós. E aquele que fez o melhor, muitas vezes nós damos a Ele o pior de nós. O Senhor não quer mais isso. Existem guerras que você está passando, porque o Senhor está esperando você se posicionar. Se posicione para você ver como essa guerra vai acabar. Se posicione em dar o seu melhor a Deus. Se posicione em fazer o seu melhor para Deus. Se posicione em dar, em fazer a Deus um simples ato, uma simples colaboração. Se posicione diante de Deus, dê o seu melhor. Lembre que Jesus já deu o melhor dele. Ele deu a vida dele para nos salvar. Ele deu a vida dele para que a gente não fosse condenado ao inferno. Ele deu a vida dele para nos salvar. Ele deu a vida dele para criar um caminho de volta até Deus. Ele deu a vida dele para termos de volta o Pai nosso que está nos céus. Ele deu a vida dele para que nós recebêssemos o doce e precioso Espírito Santo. Ele deu a vida dele para que quando o grande dia chegar, nós iremos sentar em uma mesa, em um banquete celestial de gozo, paz e alegria. Lá não haverá pranto, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá doença, lá não haverá cansaço. A Bíblia nos garante que lá haverá gozo, paz e alegria. É só lá? Não, Ele quer também te dar aqui um temperinho do céu. Ele quer fazer sim do seu lar um pedaço do céu. Ele quer fazer sim da sua vida profissional um pedaço do céu. Deus quer sim que você seja honrado no seu trabalho. Deus quer sim que você seja honrado na sua casa. Deus quer sim te ver sendo promovido, promovida. Deus quer sim te ver chefiando. Deus quer sim te ver liderando. Porque você precisa mesmo liderar lá. Porque você precisa mesmo ser o luzeiro de Deus naquele lugar. Ser a luz que brilha, a luz que dá a direção, a luz que dá o ânimo, a luz que dá o vigor. Deus quer sim te usar neste mundo ainda. Deus quer. Se posicione, se levante, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais, não se conforme mais. Está desse jeito mesmo, está anos. Não, estava anos, mas a partir de agora vai mudar. Estava anos nessa situação, mas a partir de agora vai se transformar. Eu profetizo, abre a sua boca, não para reclamar, mas para clamar. Abre
que Ele vai fazer o impossível